Então eu vou ler. Diz assim, ó. E vós, estando mortos nas vossas ofensas e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da autoridade do ar, do espírito que agora atua ou opera nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, ou andávamos em outra tradução, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu... Dá para ler aqui? Dá agora, né? Nos deu, me ajude. Nos deu, vamos lá, mais alto. Nos deu vida. Nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou. Veja, não é que Ele vai nos ressuscitar, Ele já nos ressuscitou. E nos fez sentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Para quê? Para mostrar nas eras vindouras, né? Porque tem o reino milenar e depois nós temos a eternidade. Nas eras vindouras, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Pois pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Gente, nós vamos começar hoje uma série chamada Mergulhados na Vida de Deus. E você precisa dar atenção nesse momento. Eu gostaria que você pegasse o seu celular e colocasse no silencioso agora. Eu vou até arrumar aqui, é o tempo que você vai ter para pegar o seu celular, colocar no silencioso ou no seu bolso e se desligar do seu celular agora. Dá para fazer isso? Demais, né? Então, ó, vamos lá. Pegue aí o seu celular, coloque no seu bolso, no silencioso, porque nós precisamos, nesse momento, dar atenção àquilo que nós vamos ouvir aqui acerca da palavra do Senhor. Então, o texto que a gente leu, está um pouquinho alto. O texto que nós lemos aqui vai nos mostrar o seguinte, que o Senhor, Ele nos deu vida, estando nós mortos. Eu sei que o que nós pensamos sobre o que Deus fez foi simplesmente nos livrar do inferno. E isso foi o suficiente. Tem gente que vem para a igreja por causa disso, porque ela não quer ir para o inferno. E só. Ou seja, se ela for livre do inferno, já aconteceu tudo o que ela precisava na vida dela. Tem pessoas que buscam a Deus, buscam o Senhor nos seus momentos de dificuldades, porque pensam que ser livre do inferno é o maior plano que Deus fez para a vida dessa pessoa. Ou o maior objetivo de Deus é livrar ela do inferno. Mas quando nós mergulhamos na vida de Deus, a gente passa a descobrir uma coisa, que se nos livrar do inferno era um dos objetivos de um plano de Deus. Olhe para cá, preste atenção. Não se distraia. Sei que essa hora é uma hora que muitas das vezes nós somos levados a nos distrair, mas preste atenção. Se conecte
com a palavra. Porque nós somos levados a imaginar que o Senhor, Ele teve como o seu objetivo maior nos livrar do inferno. Sim, dentro do plano de Deus, de nos alcançar, estava o livramento do inferno. Mas isso não é o estágio final da coisa, do plano de Deus. Porque dentro do plano de Deus estava algo principal. E o que era? Era entregar a vida dele para que a gente pudesse viver. Porque nós não estávamos simplesmente chafurdados em delitos e em pecados. Tinha algo principal no nosso nível de ruindade. E qual era? Era a morte. Nós não estávamos simplesmente chafurdados no pecado. A Bíblia vai dizer que nós estávamos mortos. Ou seja, sem vida. Só que essa morte não é que você estava dentro de um caixão, não. Você estava morto em pé. Você estava andando, você estava vivendo, você estava tendo os seus relacionamentos, você estava construindo sua família, mas morto. Tente imaginar uma coisa dessa. Você imaginava que estava apenas no pecado fazendo isso. Não, eu estou construindo a minha família, eu estou nos meus relacionamentos, mas apenas no pecado. Escute, o horrível é o fato de você estar morto, mas em pé, construindo, caminhando. É isso que a Bíblia tenta revelar a nós, a igreja. O capítulo 1 de Efésios vai mostrar que a igreja se deu por meio de Jesus. Jesus foi quem fundou, foi quem fez com que saísse de dentro dele uma igreja, um corpo. Só que no capítulo 2 ele vai começar agora a desvendar como será o funcionamento dessa igreja. E o verso 1 vai mostrar que essa igreja está morta. Como que começou a igreja de Cristo? Uma igreja de pessoas mortas. Quem está entendendo aí? Eu estou dizendo isso porque quando Efésios capítulo 2 chega para nós, nos mostrando agora, desvendando o surgimento da igreja, não vai mostrar uma igreja viva. O surgimento de uma igreja viva, não. Começou com pessoas mortas. Só que não eram pessoas que estavam dentro de um caixão, porque Deus falou para Adão, se comer dessa árvore, morrerás. De todas as árvores do jardim comerás livremente, mas a árvore que está no meio, é a árvore do conhecimento do bem e do mal, se comer dela, morrerás. E aí o detalhe é que ele come com a sua esposa. Eles não vão para dentro de um caixão de imediato, porque a Bíblia vai mostrar eles ainda saindo do jardim, sendo expulsos do jardim, construindo suas vidas, construindo ainda sua história, e vão viver muitos anos. Adão morreu com muitos anos de existência depois de ser expulso do jardim, e mais, ainda teve filhos e filhas. Então, assim, ele não morreu, não foi para dentro de um caixão porque comeu daquele fruto que Deus disse que não era para ter comido. E aí, que tal o detalhe? É que essa morte se deu aonde? No espírito. Apesar de Adão construir sua família ao lado da sua esposa, ainda tiveram 7, né? Aquele filho chamado 7. Depois disso, depois que Caim matou Abel, depois que foram expulsos do jardim, tiveram filhas, construíram muita coisa, mas mortos. Aí o Senhor vai chegar no verso 1 do capítulo 2 de Efésios, dizendo o seguinte. Olha o que ele vai dizer. E vós, e vocês, estando mortos nas vossas ofensas e pecados, nos quais andastes segundo o curso deste mundo, ou seja,
o mundo, ele dava a nós uma trajetória e a gente caminhava nessa trajetória. Nós andávamos segundo o curso do mundo, sobre o caminho que esse mundo nos oferecia. E eram diversos os caminhos, né, que cada um aqui caminhava segundo o que o mundo te oferecia. São as bandejas, os desejos e por aí vai. E a gente fazia tudo isso. Eu me incluo nisso. Estava completamente morto. Presta atenção. Não era simplesmente no pecado. Era morto. E quando a gente está morto, a gente é capaz de matar, ferir, machucar. Quando a gente está morto, a gente é capaz de fazer barbaridades. Tocar em crianças, espancar mulheres, e por aí vai. Porque existe uma morte no nosso espírito. O que é a nossa consciência? A nossa consciência, ela se dá no espírito. Uma vez que o Espírito de Deus passa a estar em nós, a nossa consciência ela é ativada. É quando nós passamos a compreender as barbaridades que fazemos e dizemos assim, eu não devia ter feito isso. Consciência. É quando alguém comete algo depois de receber a vida de Deus. Comete algo. E logo em seguida vai chorar. Porque sabe que fez algo que não deveria ter feito. Algo ruim começa a borbulhar dentro de você. Porque você sabe que não era para ter feito aquilo. Isso não é o diabo. Isso é a consciência. É quando você tem consciência. Mas tem pessoas que não têm consciência de nada. Ela é capaz de tirar a vida de uma pessoa a sangue frio, comentar o fato e ficar tranquilo, pegar a cabeça dela, botar no travesseiro e dormir tranquilamente. Por que essas pessoas fazem isso? Não tem consciência. Então, quando você diz para alguém, você não tem consciência, não? Por ter feito algo. A consciência se dá uma vez que o Espírito de Deus, ele é ativado novamente no ser humano que está morto. Por isso que o Senhor vai dizer, e vós, estando mortos em ofensas, em pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da autoridade do ar. Aqui é o diabo, né? O príncipe da autoridade do ar. Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, o que o Senhor está revelando é que quem comandava a nossa vida era o próprio diabo. Nós éramos governados pelo diabo, porque é o seguinte, com Deus é sim, sim, é não, não. O que passar disso é do maligno, diz a Bíblia. Então, ou você é governado por Deus ou é governado pelo diabo. Então, o Senhor, o nosso Pai, quando Ele nos chama, Ele gera vida dentro da gente. E aí, qual é a ideia de Deus? É pegar você, estava morto, e mergulhar você dentro da vida dele. Porque se você der um mergulho na vida de Deus, quando você surgir do outro lado, você surge uma pessoa transformada. A ideia dele é pegar, por isso que ele pega nas águas, né? E passa pelas águas, é uma travessia. Todas as pessoas que Deus chamou, por exemplo, ele passou pelas águas. A começar por Moisés. Moisés, quando saiu de uma terra, né, onde ele servia a deuses, juntamente com seu pai, Deus precisou atravessá-lo em um rio. Por isso abriu aquele mar. Lá em Coríntios, capítulo 10, vai dizer que eles foram batizados ali, nas nuvens e no mar. Quando eles passam ali, estão sendo batizados. E essa é a ideia. É claro que é o início de um processo. Então a ideia de Deus é pegar você, mergulhar você na vida dele, para que você seja um transbordo de Deus nessa terra. Quem está entendendo aí? Balança a mão assim, ó. O que é ser um transbordo de Deus?
é alguém que recebeu da vida de Deus. Porque o Espírito de Deus, ele é uma água, né? Ele é um líquido. E aí, nós bebemos dessa água, que é o Espírito, nos enchemos e nós transbordamos. Quando a gente se torna transbordo, a gente transborda para quem está ao nosso redor. As pessoas que estão ao nosso redor começam agora também a beber da mesma água que a gente está bebendo. Então, presta atenção. A vontade de Deus é que a gente receba todo dia, não é somente no domingo, mas todos os dias receber dessa água. Todos os dias ser mergulhado nessa vida. Quanto mais nós somos mergulhados na vida de Deus, mais somos transformados por esse Deus. Mais nos tornamos a imagem desse Deus. Nós não estávamos simplesmente no pecado, nós estávamos mortos. E não é que ele vai nos ressuscitar. O texto diz, e nos ressuscitou. Isso já aconteceu. Porque lá em Adão, o Espírito de Deus acabou saindo. Agora em Cristo, ele vai se unir novamente com o homem, com o Espírito do homem. Agora o Espírito de Deus está dentro da gente. É o próprio Deus dentro de nós. É Ele quem fala aos nossos ouvidos. É Ele quem nos move. Claro, quando nós permitimos. Quando nós abrimos o coração. Quando nós nos colocamos de fato à disposição do Senhor. Diante da presença do Senhor. Ele passa a falar com a gente e a nos mover. Quantas pessoas não estiveram, né, ou tiveram algumas experiências do tipo, estava no bar, bebendo uma cachaça. E de repente uma voz começou a se mover dentro dessa pessoa, e essa pessoa começou a chorar, sabendo ou lembrando que aquele lugar não é para ela. De repente, essa pessoa começou a ouvir uma canção, e essa começou a mexer na pessoa, ao ponto dessa pessoa perceber que aquilo não é para ela. Que ela recebeu vida. E essa vida quer a cada dia aumentar nessa pessoa. Antes nós andávamos segundo a vontade da nossa carne, diz o texto. A gente acabou de ler. Segundo a vontade da nossa carne. Porque o espírito estava morto, a gente não tinha consciência. Então a carne, ou seja, os desejos carnais eram o que nos movia. Por isso que fazíamos o que fazíamos, por causa dos desejos carnais. E eles são prazerosos. Oh, como são, hein? Mas quando a gente passa a receber da vida de Deus, a vida de Deus, ela quer desconstruir tudo que foi construído a partir da carne durante anos na nossa vida. E na medida que a gente se permite ser mergulhado na vida de Deus, a nossa vida, ela passa a ser transformada. Quanto mais resistimos à vontade, ao plano de Deus, mais nós perecemos. Porque a vontade de Deus é que Cristo seja construído em você. É que o caráter de Cristo venha e passe a ser colocado na tua mente. Porque a tua mente, que é a tua alma, ela é o que move as ações, tanto para o bem como para o mal. Ela é o que decide, mediante a influência do Espírito ou da carne. E aí, eu não sei se você lembra, um texto em que o Senhor Jesus ele foi indagado por alguém, e esse alguém disse assim, Senhor, tu lembra, Alexandre, desse texto? Alguém chegou com o Senhor e disse assim, Senhor, eu quero te seguir.
mas eu tenho que sepultar o meu pai. Não sei se tu lembra disso, né? Eu quero sepultar o meu pai, porque o pai dessa pessoa tinha morrido, né? Estava morto. O Senhor olhou para essa pessoa e disse assim, ó, deixa os mortos sepultar os seus mortos. Lembra disso? Quem lembra disso aí? O Senhor disse para essa pessoa, deixa os mortos sepultar os seus mortos. Quando nós, dá para botar aqui, bora Lucas, pronto, está aqui. Vamos ler o anterior, o 60. Não, é o 58, né? 57, bora ver. Para o pessoal se familiarizar aqui. E aconteceu que indo eles pelo caminho lhe disse um, Senhor, seguir-te-ei, para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus, as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Isso aqui ele estava falando de uma renúncia, de pagar um preço para seguir a Jesus. Porque quando Jesus foi nascer, nem lugar para ele tinha. Não sei se você lembra disso, né? Não tinha lugar para Jesus quando ele foi nascer. E agora, com 30 e poucos anos, ainda não tem. Então ele está falando de pagar um preço em sua trajetória. Vai lá. E disse a outro, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá a enterrar meu pai. Olha a resposta de Jesus. Mas Jesus lhe observou, deixa aos mortos o enterrar, os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de... Vamos lá, olhe para cá, gente, preste atenção agora. Vamos imaginar. Isso aqui, durante muito tempo, me confrontou. Porque, como assim? Meu pai morreu, e aí eu não vou poder enterrar o meu pai? Jesus é meio ruim, né? Já pensou, morre minha mãe. E aí eu não vou poder enterrar minha mãe por causa de Deus, por causa do Evangelho? Esse Deus, ele é meio carrasco, não? Ele não está falando disso, né? Não é dessa morte física, né? Não acredito que você também pensou nisso. Pensou assim, que seria uma morte física? Pensou assim, Alexandre? Então, se a tua mãe morresse, tu não ia poder enterrá-la porque tu tinha que pregar o Evangelho. Tipo, morreu no domingo, na hora do culto. Aí tu não vai poder enterrar porque tem que estar aqui tocando. Sério que pensou isso? Escute. Primeiro, o que o Senhor está dizendo, ou tentando mostrar para nós, é que tanto quem está dentro do caixão, como quem está fora, estão mortos. Olha para cá, preste atenção aqui, ó. Como que um morto vai enterrar outro morto? Tem como, gente? Não, vamos usar lógica. Não tem como. Não é que... Só que ele está dizendo... Ó, o correto é um vivo enterrar o morto. Só o que ele está dizendo é o seguinte, que tanto o que está dentro do caixão como o que está fora, está morto. Ou seja... Ele está morto, mas está de pé. Está fazendo. Está arrumando o caixão. Está arrumando, botando as flores. Está de pé, mas está morto. O que Jesus está tentando mostrar para nós e para aquelas pessoas na época é que só nele nós encontramos vida. Não é que se o teu pai morrer, você não pode ir lá. Não é isso. O que ele está tentando mostrar para nós é que só nele nós encontramos vida. E que ele é a vida. E que tanto faz se uma pessoa está ajudando alguém que morreu, mas não tem a Cristo, ela também está morta, não tem vida. Isso pouco importa. Essa pessoa aqui, ó, queria deixar de ter a vida.
para estar junto com aqueles que estão mortos. E o que o Senhor está querendo te dizer nessa noite é: não deixe de ter a vida para estar com os mortos. Se for para andar com os mortos, mas ande com a vida, porque os mortos ressuscitarão a partir da vida que está em você. Os mortos vão receber vida a partir da vida que está em você. Todos nós estávamos mortos, mas a presença de Jesus, a morte dele, nos gerou vida. E vida em abundância. Hoje você é livre para celebrar o Senhor. Hoje você é livre. Você pode abrir a sua boca para glorificar o nome dele. Você carrega a vida. Quando você toca isso aqui com amor, a partir da vida que está em você, você também transfere vida. Porque tudo que passamos a fazer a partir de agora, a gente faz a partir da vida que está dentro da gente. Aliás, o que nos trouxe aqui nessa noite é a vida de Deus que está dentro da gente. Muitos de nós nem queriam estar aqui nessa noite, nem gostamos, muitas das vezes está inserido aqui, mas a vida de Deus nos impulsiona. Alguém que está do nosso lado, que tem a vida, segura nas nossas mãos e nos traz para esse ambiente. Quando ele chegou, todos estávamos mortos. E a presença dele gerou vida em João, gerou vida em Pedro, gerou vida em Tiago, gerou vida em Filipe, gerou vida em André. E a presença dele, quanto mais ele falava, mais as pessoas recebiam a vida, porque ele era um transbordo de Deus nessa terra. As suas palavras, a sua presença era a vida de Deus manifestada em Cristo Jesus. Um dia ele viu os discípulos indo embora. Ele olhou para os 12 e disse: vocês não vão embora não. A Bíblia diz que Pedro se levantou naquela noite, naquele dia, e disse: Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida. Eu imagino Pedro, sabe, naquele toque dele, naquela coisa, naquela ansiedade, todo acelerado no 220. Hoje eu dizer que ele é bipolar, né? Não é isso? Mas veja, quando o Senhor chegou, as palavras do Senhor geravam vida dentro de Pedro. Através das palavras de Jesus, Pedro andou no mar. Quem aí andou sobre as águas já? Mas veja, a palavra de Jesus fez esse homem andar sobre as águas. As palavras de Jesus geravam tanta vida. E ele estava ali no ambiente com Jesus. Ele era capaz de reconhecer que a presença de Jesus, que a palavra de Jesus, era o que movia Pedro para as ações. Olha isso. Passa mais um pouco. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. Olha o que o Senhor diz. E Jesus lhes disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O que ele está falando aqui é sobre vida e morte. O que ele está dizendo é: uma vez que você lançou mão do arado, o arado é um campo, e você tem que regá-lo, cuidá-lo. Nós estamos aqui num campo. Jesus disse: olha o campo como está branco, está tudo pronto, falta só os ceifeiros, falta só as pessoas para ir lá e colher. O que ele está dizendo é: falta só as pessoas para falar de Jesus, para falar de Deus, para convidar, para trazer,
para ser misericordioso, hospitaleiro, para ajudar. Mas olha, está tudo pronto. Ninguém que coloca a mão no arado tem que olhar para trás. Ele não está dizendo, preste atenção, ele não está dizendo que agora que você virou cristão, você não pode ir com a tua família no final de semana, fazer um churrasco com eles. O que ele está dizendo é que agora que você virou um filho de Deus, você não pode tirar um momento com seus familiares. Pastor, mas eles bebem, não importa. Você não bebe, você é luz. Através de você, eles serão transformados. Eles vão ser ganhos. O que ele está dizendo é que você não pode dar as costas, pastor. Não é isso que você tem que dar as costas para a família. Não é isso. O que ele está dizendo é que agora que você botou a mão no arado, faz parte disso, não olhe para trás. Você tem um alvo. Você segue agora um curso que não é mais deste mundo. Agora, olhe para frente, olhe para o alvo, siga, não olhe para trás. Não faça como fez a mulher de Ló. Mas siga. Vá em frente. Não pare. E aí, o inimigo sabendo que a vida de Deus, ele é capaz de transformar você. Uma vez que você mergulha na vida de Deus, ele vai tentar distrair você. E ele vai usar de diversas formas para que você se torne uma pessoa distraída. Escute. As distrações vêm por meio de feridas. As distrações vêm por meio de, muitas das vezes, ações que te machucam e você fica paralisado. As distrações vêm quando você passa agora a focar somente em dinheiro e aí você não consegue mais olhar para o que o Senhor tem. As distrações acontecem de diversas formas, mas a ideia do inimigo é prender você para que o tempo passe e você não faça aquilo que o teu pai te trouxe para fazer. Escute. Nosso Senhor, nós encontramos vida. A palavra do Senhor vai dizer que o homem só consegue viver de uma maneira. Quem quer saber qual é? Levante a mão assim. Então abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 4, verso 3. O cara do projetor está na mensagem. Mano. O cara está... Olha aí. Deixa eu ver. É mais adiantado que eu, ele. Acho que ele achou no Google essa mensagem lá. Está com as referências tudo. Escute. Chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito. A única forma que faz um homem viver nessa terra, neste curso, está aqui. Nem só de pão viverá mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem. O homem vai viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vamos lá. Jeremias 15, verso 16.
achando-se as tuas palavras, logo ó, gente, olha aí, ó, achando-se as tuas palavras, logo e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria. Ah, eu estou triste. Está acontecendo umas coisas aí na minha vida, sabe? Umas contas aí que eu não consigo pagar. Meu casamento, meus filhos, meus pais, sabe? Lá no meu trabalho. Escute. O que nos traz alegria é comer a palavra do Senhor. Porque o que está acontecendo no teu trabalho, logo passa. O que está acontecendo no teu relacionamento, se você comer a palavra de Deus, vai passar. O que está acontecendo com os teus filhos, com os teus pais, coma a palavra de Deus. Ah, pastor, existe dentro de mim uma frieza espiritual. Quem já ouviu aí? Eu estou tão frio, pastor. Será que não é porque você está trabalhando demais? E não está tendo tempo de comer o que você deveria comer? Será que não é porque você está se acabando lá no x-salada? Lá na esfirra? Será que não? E não está tendo um tempinho para comer a palavra do Senhor? Olha isso. Esse aqui comeu e teve alegria na vida dele. Ó, a alegria do meu coração, porque pelo teu nome sou chamado. Ó Senhor, Deus dos exércitos. Vamos lá em Deuteronômio, capítulo 8, verso 3. Rapaz, o caba tá. Bora lá. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste. Nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão. Porque quando o Senhor disse aquilo para o diabo, ele não estava inventando, ele já tinha lido, ele já tinha comido. Ele está só replicando o que ele comeu. Quem está entendendo aí? Ó, dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. É verdade, gente. Nós precisamos tomar isso como uma verdade. Ei, deixa eu te perguntar aqui. Quantas vezes por dia você come a palavra do Senhor? Tem gente que nem sabia que tinha que comer a palavra do Senhor. Eles vão chegar lá na casa dele e vão dizer, escute, comer a palavra do Senhor é ler. É ver o que o Senhor tem para contar para você. É tirar um tempo da sua vida, meia hora, 30 minutos. Mas escute, dificilmente alguém faz isso antes de dormir, porque às vezes está cansado do dia. Quando vai fazer isso e lê a primeira palavra, aí faz assim, ó. Já era. Parece um sonífero, né? A Bíblia, a pessoa dorme na hora. Escute, tire um tempo de qualidade para observar. E ali você vai alimentando, não é a carne, é o espírito. A vida de Deus que está em você. Ali você vai sendo cheio, você vai sendo nutrido, sabe? E você vai perceber que ao longo dos tempos a tua vida ela vai melhorando, a tua forma de falar, a tua forma de agir, os teus negócios, tudo vai melhorando quando você passa a comer a palavra do Senhor. Vamos lá em João 6, 63. O Espírito é o que vivifica, é o que dá vida. O Espírito
espírito é o que dá vida. A carne para nada aproveita, para nada presta. As palavras que eu vos digo são espírito e... Gente, a palavra de Deus que está aí na sua mão, você tem acesso, é o que gera vida em você. Existe um espírito por detrás da letra, que quando você dedica o coração para ler, esse espírito se manifesta a você. E no momento que você está triste, traz alegria. Quando você está machucado, traz cura. Quando você acha que não tem mais jeito, traz solução. Você tem vida na palma das mãos. Não são meras letras, mas contém vida, que pode transformar qualquer ambiente, pode transformar qualquer momento, a partir de um coração contrito e sincero diante do Senhor. Tem coisas que nos acontecem, é Deus nos empurrando para que a gente receba a vida dele. Então a gente chega aqui no domingo, muitas das vezes, quebrados, secos, esgotados. É quando a gente diz assim, eu estou numa frieza espiritual tremenda. É porque passamos a semana inteira correndo atrás do pão, mas não do pão que a gente deveria correr atrás. Mas não do pão que gera vida dentro da gente. Vamos lá em João, abre sua Bíblia. João 5:25. Né? Olha aí. Em verdade vos digo, que vem a hora, e a hora é. Não é aquele texto que você já ouviu tantas vezes, não. Preste atenção para que o Espírito se revele nessa noite. Mas olha isso. Em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de... E os que a ouvirem... Gente, alguém que está dentro do caixão é capaz de ouvir a voz de Deus e viver? Não, porque a oportunidade que temos de ouvir é agora. Morreu, acabou. Então não é desse morto que o texto está falando, mas é do morto que está em pé. O que ele está dizendo é que você que agora recebe a vida de Deus, que está com a vida de Deus aí em você, a tua presença, a tua voz vai ecoar dentro da alma de alguém que está em pé, ao teu lado, mas morto, e vai viver. Assim como eu, que um dia estava morto, ouvi a voz de Cristo a partir de alguém e recebi vida dentro de mim. E hoje estou vivo no Senhor. Assim como todos nós que estávamos mortos, ouvimos a vida de Deus. Ouvimos a voz do Filho na pessoa de alguém que tinha vida. E a partir daí nós também recebemos a vida. E hoje estamos vivos. Hoje temos a vida de Deus. E nos alimentamos a cada dia dessa vida. Outros mortos precisam de você. E a partir do momento que você se posicionar, escute, preste atenção no detalhe. Você pensa que pregador é quem está aqui em cima. Pregador não é só quem está aqui em cima. O pregador, ele está durante a semana, em sua casa, no seu trabalho, nas escolas, nas vielas, nas ruas, nos becos, falando de Jesus. Quando você conversa com alguém,
Começa a falar do teu jeito, simples. Não importa. Começa a falar de Cristo. As pessoas começam a sentir dentro delas uma vida sendo gerada. Porque pregador é quem fala de Jesus. O fato de você não estar aqui não quer dizer que você não é um pregador do reino, que você não é alguém que está expandindo o reino. Não! Todos nós somos alguém que fomos chamados para pregar as boas novas do Senhor. Esse texto ele é bem claro quando nos mostra que vem a hora, e é agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão, receberão vida. Nós fomos chamados para receber a vida de Deus, mas também transbordar essa vida sobre aqueles que estão ao nosso redor. Começou um desafio aqui algumas semanas atrás, para que nós pudéssemos trazer visitantes, pessoas, os nossos amigos, familiares, pessoas que a gente não conhece. Que essa é a nossa missão, apresentar Cristo para outros. Assim como a nossa vida está sendo chafurdada agora, não em pecados e delitos, mas na vida de Deus, nós também desejamos com que Deus possa mergulhar essas pessoas em sua vida. O que tem feito a nossa vida ser transformada é o mergulho que estamos sofrendo na vida de Deus. E tem sido algo maravilhoso. Mergulhar nessa vida. Quantas pessoas não conhecem Jesus? Quantas pessoas não sabem o que a gente sente? Quantas pessoas não conseguem entender o porquê da nossa vida? O porquê que nós nos movemos dessa forma? Porque ainda não tiveram contato com Deus. Porque ainda não conseguiram ter uma experiência profunda com Deus. Mas nós sabemos o que Deus é capaz de fazer na vida dessas pessoas. Então, que nós possamos, no próximo domingo, trazer pessoas para participar com a gente dessa série, mergulhados na vida de Deus. Eu quero convidar você a se pôr de pé nessa noite. Estávamos mortos em ofensas e pecados. A Bíblia diz que Deus, que é rico em misericórdia, decidiu nos dar vida. Feche os teus olhos nessa noite. Quero convidar você a adorar o Senhor nessa noite. Tem pessoas aqui que sabem o nível de morte em que se encontrava quando o Senhor te encontrou. Tem pessoas aqui que sabem o nível, sabe o poço ou o fundo dele que se encontrava quando o Senhor te achou e gerou vida em você. Tem pessoas aqui que sabem exatamente o que o Senhor tem feito em sua vida. Tem pessoas que sabem o quadro de depressão, de opressão, de ansiedade e tantas coisas que aprisionava essa pessoa e não permitia com que ela pudesse viver. Mas o Senhor chegou, conduziu essa pessoa a um mergulho, e essa pessoa continua mergulhada na vida de Deus, obtendo experiências incríveis, sendo transformada,
sabendo que daqui a pouco vai boiar. E quando sair, vai sair uma nova pessoa. E que essas águas não batam no tornozelo, e que essas águas não batam na perna, mas que você mergulhe profundamente na vida de Deus e receba o que o Senhor tem para você. Quero convidar você nessa noite a adorar o Senhor, mas adore mesmo. Você que entendeu essa mensagem nessa noite, vibra nessa noite com o que o Senhor fez na tua vida. Eu quero convidar você nessa noite a se posicionar perante ao propósito do Senhor. Você que foi achado pelo Espírito nessa noite, eu quero te impulsionar a tomar uma posição nessa noite. Tem mortos lá fora precisando da tua voz. Tem mortos precisando da tua vida. Tem mortos precisando ouvir o que você carrega. Tem mortos precisando que você compartilhe aquilo que o Senhor colocou em você. Tem mortos precisando do que Deus colocou e gerou em você. Você foi chamado para seguir o Senhor. Avance, olhe para frente, olhe para o alvo, avance. Ainda que o teu passado tente te abraçar, ainda que o que ficou para trás tente te segurar, avance. Seu amor me deu uma nova canção que me transformou, me deu uma direção, me mostrou o que é o amor e hoje eu posso ver. Hoje eu posso ver. Seu amor me deu uma nova canção que me transformou, me deu uma direção, me mostrou o que é o amor e hoje eu posso ver. Hoje eu posso ver o seu amor me deu uma nova canção que me transformou, me deu uma direção, me mostrou o que é o amor e hoje eu posso ver. Oh, 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 oh.
Não há outro lugar que eu quero estar, pois só tu